Bom dia. Bom dia quem está entrando. Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom dia. Vamos gente na nossa aula. Vamos lá. Bom, galera, hoje nós iremos iniciar um capítulo novo, certo? De maneira que é o seguinte, deixa eu fazer logo o compartilhamento de tela aqui. Cadê? Estamos aqui. Isso. Vamos ver se vai ser necessário, eu acho não. Deixa eu colocar aqui. Então, galera, desde já, vou fazer aqui, vocês estão vendo, fazer a frequência de vocês. Frequência. Certo? Então, desde já, queria pedir a vocês que vocês colocassem o presente aí no chat, entendeu? Vou botar aqui, ó, frequência. Vamos ver o dia hoje. 8/6. Né? 2020. Nono ano. Nossa aula agora é de 7h20. É de 7h20 até 40 minutos, até as 8, né? Vamos lá. Fazer a chamada de vocês. No final da nossa aula eu faço a chamada. Porém, seria interessante que vocês colocassem, né, o presente sempre, assim que entrasse na sala. Eu sempre pedia no final, mas colocando logo no início, né? Como é que pode dizer? Uma aula está sendo gravada, o chat também é gravado, né? O bate-papo também é gravado. Então, a gente grava, como o bate-papo também vai ser gravado, fica mais fácil para eu poder coletar, né, a chamada de vocês. Então, vão aí colocando, né, justamente o presente de vocês, até mesmo para que eu tenha o registro né, da presença de vocês em sala de aula. Então, eu tiro justamente pelo bate-papo. E outra, diria para que vocês, né, entrassem apenas através de um dispositivo. E se entrasse por apenas um dispositivo, que também colocasse o seu nome, o primeiro e o segundo nome. Eu sei que tem muita gente que coloca o segundo nome, né? Apenas o segundo nome, então o nome do meio. Mas eu pediria para que vocês modificassem e colocassem o primeiro nome, né? Justamente para que eu possa ter, né, o nome de vocês da chamada. Então, preciso que eles coloquem o primeiro e, se possível, o segundo nome, já que existem pessoas que têm o primeiro nome igual, né? Na sala de vocês. Então, coloquem o primeiro e o segundo nome para poder saber. Aí aqui, ó, a nossa câmera, não sei se vocês conseguem ver,
nós temos aqui o nosso quadrozinho. Quando for necessário, a gente vai resolver questões do nosso quadro, né? Quando possível. Ou aqui, ou então, né? Não está tendo compartilhamento de tela. Deixa eu voltar para mim aqui. Voltar para mim aqui, como está tendo compartilhamento de tela, eu posso fazer da seguinte maneira, desta forma. Acredito que todos conseguem ver aqui, né? Clareza, a imagem aqui do quadro. Então, a gente vai fazer algumas questões. Então, aqui, ó, tem a chance de a gente fazer chamada, fazer chamada, não, fazer questões, tudo. Ok? Então, pessoal que entrou agora, para quem está entrando agora, mais uma vez eu peço, entrem com o primeiro e, se possível, o segundo nome de vocês, para que eu possa fazer chamada de forma que eu consiga captar o nome de todos. Ok? Beleza aí, galera? Então, estamos melhorando os recursos já para ver se vocês conseguem ter um melhor entendimento, né, em nossa aula. Ok, galera? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. E... beleza. Então, vou colocando a presença ao final da aula, eu capto no chat e vou colocando aqui o nomezinho de vocês, faço os ajustes, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, hoje nós iremos trabalhar a parte de ondas eletromagnéticas. Só dá uma confirmaçãozinha aí no áudio de vocês, para eu saber que vocês estão visualizando e entendendo direitinho tudo que eu estou falando aqui. Beleza, pessoal? Dá para entender. Dá para entender. Dá para entender. Tá tudo certinho. Galera, outra coisa também é que essa semana eu acredito que o Wilson vai fazer com vocês, o Wilson, juntamente com outros professores, né, que já tem um pouco mais de entendimento das plataformas, uma formação com vocês de acordo com o Meet, né? Então, o Meet vai ser o nosso aplicativo a ser utilizado, onde no Meet eu acredito que vai ficar mais fácil da gente fazer até a questão da chamada mesmo, né? Questão de fazer chamada, questão de ter outros aplicativos, outros recursos para melhorar a nossa aula. Então, a gente está fazendo de tudo para poder melhorar a nossa aula, apesar dessa pandemia não permitir a gente ter a mesma qualidade que nós teríamos no presencial, mas a gente está fazendo de tudo para a gente chegar ao máximo próximo da nossa aula presencial. Então, como vocês viram, coloquei a presença de um quadro, né? Vou tentar fazer as próximas aulas de forma mais presencial no quadro, para que vocês possam entender melhor. Algumas aulas, como essa de ondas eletromagnéticas, eu achei melhor trabalhar no PowerPoint, já que a gente, PowerPoint também, né, na exposição do próprio computador, né, da tela do computador, porque nós temos alguns fenômenos, algumas coisas que ficam melhor visualizadas através de figuras que eu venho colocar para vocês. Muito melhor do que eu anotando no quadro. Ok? Então, vamos lá. Nosso assunto hoje, como eu já falei, é a parte de ondas eletromagnéticas. Então, ó, como é que vai ficar? Tá aqui. Então, como é que o que é que a gente vai ter aqui nessa parte? Primeiro, vamos à definição. Vimos que ondas eletromagnéticas são aquelas que são compostas de uma associação de campo elétrico e de um campo magnético, né? Esses dois campos, nós vimos que eles vibram de forma perpendicular. Então, aqui, ó, de azul, você tem um campo magnético vibrando, tá vendo? Numa direção, essa direção na horizontal, e o campo elétrico de vermelho, né? Um de vermelho e outro de azul, vibrando na direção vertical. Então, são dois campos que se unem, né? E devido digamos assim, a formação desses campos, a minha onda eletromagnética ela consegue se propagar. E pelo fato dessa onda só precisar desse campo eletromagnético para se propagar, ela é a única onda que consegue se propagar no vácuo, ok? Justamente por causa dessa particularidade dela. Aí o seguinte, a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, pessoal, isso é importante. Muitas vezes em questões isso pode ser pedido. É de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O que significa isso? Que uma onda eletromagnética consegue viajar 300 milhões de metros a cada um segundo.
E é justamente por causa disso que esse tipo de onda, na maioria das vezes, é utilizado para fazer, por exemplo, a transmissão de mensagens via, sei lá, telefone, celular, via Wi-Fi, entre outras coisas. Então, são ondas que viajam muito rápido e justamente por causa disso são elas que nós trabalhamos nas telecomunicações, seja enviando sinal de rádio, através de TV, através de celular, através de uma onda de rádio que você vai pegar da emissora de rádio mesmo, né? Então, a onda enviada pela emissora não é uma onda sonora, apesar de você registrar o som no seu aparelho de som, né? Mas, na verdade, ali é uma onda de rádio, a gente vai ver essa questão da decodificação mais à frente. Mas as ondas eletromagnéticas são as mais adequadas devido à sua velocidade de propagação. Ok? Outra coisa importante, as características da nossa onda. Essa nossa onda eletromagnética, do mesmo jeito que nós vimos lá em ondas, ela possui amplitude, possui comprimento de onda, possui frequência, possui período, ou seja, tudo que nós vimos lá naquela parte do capítulo anterior a respeito de ondas, aqui vai continuar valendo. Ok? Então, o período e a frequência, como nós falamos, ele vai continuar existindo. Lembrando que a frequência é o número de vibrações que minha onda faz a cada minuto ou a cada segundo. E o período, né, é o tempo para eu percorrer um comprimento de onda. Está vendo aqui? A gente vai ver que essa nossa frequência, que vocês estão vendo aqui, ela vai ser extremamente importante no momento que a gente for fazer algum tipo de subclassificação das ondas, separá-las, né, em classificação dentro de uma determinada área, dentro de uma determinada, como é que eu posso falar, de uma determinada característica de onda, ok? Então, as frequências, né, geralmente a frequência, quando você pega em alguns locais do cotidiano, você vê ela sendo dada em hertz, porém é mais comum você ver em megahertz, em gigahertz. O que seria isso? Mega, giga, quilo, isso nada mais é do que, digamos que são múltiplos dessa nossa frequência. Essa frequência é hertz. Então, ó, o kilohertz, depois que você vê o K de quilo, KHZ, vamos colocar assim, eita, que ficou frio, o kilohertz, ele nada mais é do que o valor da frequência em hertz, só que o K do quilo, né, KZ, KHZ, o kilohertz, ele está dizendo que eu tenho 10 a terceira hertz, HZ, 10 a terceira hertz. Ou seja, significa que aquele valor está sendo multiplicado por 1000. Ok? Megahertz. Você vê muito isso quando se fala da frequência de ondas de rádio. Então, megahertz. Então, mega, ele já representa, ao invés de 10 a terceira, vai ser aqui 10 a sexta. Deixa eu ajeitar aqui o meu mouse. Vai ser 10 elevado a sexta hertz. HZ. Está aqui. Tá legalzinho, né? Aqui. E o gigahertz, né? Gigahertz, HZ, lá, gigahertz, aqui já vai ser 10 elevado a nona, a 9 hertz, HZ. Ou seja, aqui eu tenho no quilo 1000, né? O mega eu tenho multiplicado por 1 milhão, e no giga, tem aqui, ele sendo multiplicado por 1 bilhão. Entendeu? Então, essa é justamente a diferença dos valores que você vê lá na sua rádio. Por exemplo, você tem uma rádio que a frequência de sintonização está em megahertz, significa que a onda emitida pela emissora, se são em megahertz, então ela vibra em tantos milhões de vezes, né? Por exemplo, se não me engano, a rádio que nós temos aqui, a 96 FM, 96,7 MHz. Significa que a frequência da onda de rádio emitida pela 96 vibra 96,7 milhões de vezes a cada um segundo. Ela faz esse sobe e desce aqui 97,6 milhões de vezes a cada um segundo.
E dependendo da frequência de vibração, você consegue dividir a faixa de frequência de cada rádio. É assim que funciona. Aí vamos lá, o espectro eletromagnético, isso aqui é interessante, porque esse espectro a gente pode pegar especificamente para a luz visível ou então para a parte da luz não visível. Então, veja daqui a pouco o que seria isso. Na luz visível, que é a luz que nossos olhos conseguem captar, não diria nem luz que a gente consegue captar, mas a frequência da onda eletromagnética que nós conseguimos captar, essa seria a nossa faixa de frequência. Então, cada cor, pessoal, né, nós estudamos frequência e comprimento de onda, vamos falar de onda, porque cada cor de luz possui uma frequência e um comprimento de onda específico. É justamente essa frequência e comprimento de onda específico que nos permite, por exemplo, termos tecnologias diferentes. Como assim? Vamos lá. Todos já ouviram falar de uma tecnologia, né? É um pouco mais antiga, alguns até nem usam mais hoje, que é o DVD. O DVD, ele utiliza para fazer a sua leitura uma frequência, né? Uma luz para fazer a leitura, uma luz na cor vermelha. A frequência de onda vermelha para fazer a leitura daquele CDzinho que está lá dentro, né? Já o Blu-ray, ele faz a leitura de uma onda de tamanho menor. Tá vendo aqui, ó? É a luz azul. Blue, né? Do inglês, vem do azul. Isso ocorre por quê? Porque quando a gente utiliza a luz azul, note que o tamanho da onda azul é menor. É muito menor do que a onda, o comprimento de onda vermelho. Isso vai permitir a gente, na hora que tiver, por exemplo, gravando informações no CD de Blu-ray, a gente colocar, devido ao tamanho da luz azul ser menor, colocar mais informações de som e imagem, fazendo com que você tenha uma melhor qualidade daquele filme, daquela série, seja lá o que você esteja assistindo, através do seu aparelho. Ok? Então, a questão da diferenciação da cor de luz nos ajuda justamente em questões de tecnologia. Se houvesse a possibilidade de você criar um aparelho que tivesse uma melhor qualidade ainda, a luz violeta, né, poderia ser a mais adequada. Você teria ondas menores e com ondas menores você consegue colocar mais informação no seu CD, fazendo com que você tenha melhor qualidade de som e imagem. Ok, galera? Então, cada cor de luz tem a sua frequência e seu comprimento de onda respectivo. E os nossos olhos vão captar justamente, a diferenciar, no caso, cada corzinha dessa, justamente através do comprimento de onda e da frequência. Então, nós temos células no nosso olho que fazem justamente essa diferenciação, né? As células bastonetes e as células cones. As bastonetes, elas fazem a diferenciação devido à intensidade da luz, ou seja, ela capta a baixa luminosidade, né? Aquela luz que está mais fraquinha e tal, possibilitando a gente ver com mais clareza. As células cones, elas já são as responsáveis por fazer a distinção das cores. E como é que essas células fazem a distinção, as células cones? Através do comprimento de onda e da frequência. Então, nossos olhos, eles são um material tão perfeito que conseguem justamente diferenciar as cores de luz e só são diferenciadas porque possuem frequência e comprimento de onda diferentes. Ok? Beleza, galera? Alguma dúvida? Fala aí no áudio para eu saber que vocês estão entendendo. Estou entendendo. Entendi, Bruno. Porque, qual a diferença entre um e outro? Fora, tipo, o comprimento da onda. Fala novamente, estava baixinho, eu não entendi aqui. Qual a diferença, tipo, qual a diferença prática entre elas? Eu não entendi essa parte. A diferença prática é assim, você está falando de uma tecnologia que eu falei agora há pouco? Sim, sim. Bom, a diferença prática numa tecnologia, como eu estava falando, já ouvi falar do antigo DVD, né? Não sei se você utiliza hoje em dia. Eu falar de DVD. Já eu tinha quando era menor. Pronto. Já ouvi falar do Blu-ray. Sim. Você sabe que o Blu-ray ele dá uma melhor qualidade de som e imagem, não é isso? Sei. Por que ele dá uma melhor qualidade de som e imagem? Olha aqui, ó, nesse espectro eletromagnético. Quem tem maior comprimento de onda? O vermelho ou o azul? Vermelho. Então, como o vermelho tem maior comprimento de onda, eu precisaria de mais espaço para gravar as informações naquele CD. O azul,
eu já preciso de menos, concorda? Sim. O que é que acontece? O seu DVD, para fazer a leitura e a gravação das informações, ele faz isso na luz vermelha. O Blu-ray, ele já faz isso na luz azul. Por que o Blu-ray tem melhor qualidade de som e imagem? Porque como a luz azul tem menor tamanho, consegue ver aqui, tá vendo? Uhum. A luz azul tem menor tamanho, o que é que acontece? Por ela ser de menor comprimento de onda, eu consigo colocar mais informações no CD de Blu-ray do que no CD de DVD. Entendeu aí? Entendi. Com essa Obrigada. melhor qualidade de informações, eu consigo ter uma imagem e um áudio bem superior. Tanto é que quando você pega até televisões que fazem transmissão de forma diferente, a gente chega lá naquelas lojas como é que se diz, eletrodoméstico, de vez em quando a gente chega, olha assim, parece que o cabo está bem pertinho de você na TV. Parece que é uma pessoa, você botar a mão assim, você pega nela. Por quê? Porque o tipo de imagem, o tipo de transmissão feita é feito com um tipo de cor de luz diferente, fazendo com que a qualidade do som e da imagem seja diferente. Entendeu aí? Entendido. Aí tem a questão do Full HD, do HD, dentre outras coisas. Então, tudo isso envolve questão de qualidade de tecnologia. Quando falamos de tecnologias audiovisuais, a luz ela está envolvida. O espectro eletromagnético ele está envolvido. Entendeu aí? Uhum. Beleza. Vamos lá, olha só. Aí aqui eu venho agora além das cores. Bom, a gente viu que a luz visível seria, por exemplo, essa parte onde tem uma lâmpada. Então, a lâmpada fornece a nossa luz visível. Só que nós temos outras ondas eletromagnéticas que os nossos olhos não conseguem captar. Essa onda eletromagnética que o nosso olho não consegue ver, nós chamamos de luz não visível, geralmente é chamada assim. Ela tem uma aplicabilidade enorme. Por exemplo, vamos lá. Aqui, ó, a nossa luz visível que nós vimos no slide passado, está aqui, ó, dentro, né, da faixa de frequência de 10 elevado a 14 Hz, e um comprimento de onda de aproximadamente 5 vezes 10 a menos 6. Porém, existe a luz que você não enxerga, que notem que a diferenciação é justamente através de quê? Do comprimento da onda, tá vendo? E da frequência. Então, por exemplo, as ondas enviadas por TV e rádio, que é o que a gente faz a captação, são as ondas de rádio, né? E fazemos captação de sinal de internet, fazemos a captação de sinal de TV, a captação de sinal de rádio emitido por nossas emissoras de rádio, né? Então, tudo isso é feito a uma determinada frequência e um determinado comprimento de onda. Consegue ver aqui? Todo mundo está vendo? Pessoal? Sim. Sim. As ondas emitidas em um forno micro-ondas já mudam, que são as ondas que nós utilizamos, por exemplo, para fazer o aquecimento de alimentos. Como é que o micro-ondas faz? O micro-ondas ele emite uma onda de calor que vai ser captada pela água do alimento. A água do alimento vai esquentar, de maneira que a água do alimento, quando ela esquenta, vai esquentando todas as moléculas ao redor. E se você deixar muito tempo esquentando no micro-ondas, aquela água esquenta tanto a ponto de evaporar. E é por isso que muitas vezes quando a gente esquenta algum alimento no micro-ondas, ele fica um pouco seco. Por quê? Porque a água do alimento acaba evaporando. Ok? Entendido aí? Beleza, pessoal? Sim. 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 Aí tem um rapazinho chamado de infravermelho. O infravermelho tem uma frequência bem próxima às ondas de micro-ondas, porque tem a ver também com ondas de calor. O seu controle remoto, ele emite sinais infravermelho que são captados pela sua TV e decodificados dando a função que você está pedindo. Então, um sinal de controle remoto seria um sinal infravermelho. Nós, seres humanos, também emitimos radiação na frequência próxima a infravermelho, que é justamente o que é captado, por exemplo, nos sensores das portas dos sensores das portas de shopping, de lojas, que quando é captada a nossa presença, ele simplesmente faz o quê? Ele abre para que a gente possa passar.
Então, as ondas infravermelhas são ondas que nós, seres humanos, também emitimos. Todo mundo, né, emite onda de calor. Tanto emite que quando você bota o termômetro no sovaco, conhecido como axila, você tira a temperatura. Então, se você tem uma certa temperatura do corpo, então seu corpo está, naquele momento, emanando, né, de alguma forma, algum tipo de radiação. E essa radiação, geralmente, é na frequência infravermelha. Temos a luz visível, o que a gente viu agora há pouco, e o ultravioleta, pessoal, notem que a vibração é diferente. Esse ultravioleta, justamente a radiação emitida pelo Sol, responsável pelo bronzeamento, por exemplo. Só que além dela bronzear, nós temos aí, se não me engano, 3 tipos de onda ultravioleta, que nós chamamos de ondas UV, né? E dependendo de qual tipo você tem, a UVA, UVB ou UVC, e dependendo do horário do dia, né, que você esteja se expondo ao sol, você tem uma maior incidência de uma das 3. Uma delas, né, ela é favorável à nossa saúde, né, que faz com que até a gente produza o que nós chamamos de vitamina D, né, entre outras coisas. Porém, existe uma que ela não é tão, né, não beneficia tanto. Por quê? Pelo fato de que ela é muito agressiva à pele e aos olhos. Então, dependendo. Por isso que, por exemplo, o pessoal, quando dizia, vá para a praia, ou de manhã logo cedinho, ou no fim da tarde. Por quê? No horário próximo a meio-dia, a incidência da ultravioleta, que é prejudicial à saúde, é maior. Então, quando você fica perto do horário do meio-dia, no sol, tostando, parecendo um galeto virado para cima, então você está pegando toda aquela radiação que faz mal para a saúde. Aí você queima a pele, você prejudica os olhos. Hoje em dia nós temos até aqueles óculos escuros que tem proteção UV. Porque não adianta você ter um óculos escuro que diminui a quantidade de luz, né, que passa, mas não diminui a radiação que está entrando nos seus olhos. Porque se ele é somente escuro, ele diminui a quantidade de luz visível. Mas junto da luz visível, o Sol também emite o quê? Luz ultravioleta, que é a luz não visível. E essa sim é prejudicial à saúde. Então, justamente por causa disso, pessoal, que nós temos que ter, quando for usar óculos, a gente utiliza óculos com proteção UV, para que eu proteja não só da luz visível, mas também da luz invisível, que é a ultravioleta, que causa prejuízo aos olhos. Compreendido aí? Sim. Bruno, Oi. Sim. como é que vai funcionar esse quadro aqui de baixo? Essas setinhas. Vamos lá. Se você olhar direitinho as setinhas, notem que o comprimento de onda, ele aumenta do raio gama, tá vendo aqui? Em direção às ondas de rádio, consegue ver? Então, a raio gama é que tem menor comprimento de onda, já as ondas de rádio têm um maior comprimento de onda, consegue ver? Sim. Então, essa setinha aqui de baixo está dizendo o seguinte, o comprimento de onda aumenta da direita para a esquerda, já a frequência aumenta da esquerda para a direita. É isso que essas setinhas estão dizendo. Então, quando a onda tem um comprimento de onda grande, ela tem uma frequência pequena e vice-versa. Entendeu aqui as setinhas? Agora sim, obrigada. Nada. Aí aqui, ó, raio-x e raio gama, né? Geralmente são utilizados na saúde. As ondas de raio-x geralmente são utilizadas para você fazer exame. Máquina de raio-x, você fazer exame ou de alguma coisa que esteja dentro da Terra, ou então até mesmo dentro da pessoa. Então, ondas de raio-x muitas vezes são emitidas para você fazer a captação. Só que se são incididas em grande quantidade, pode prejudicar a saúde. Então, muitas vezes, pessoal, essas ondas de raio-x, uma pessoa quando fazer o exame, né, de saúde, ela não pode fazer várias vezes. Ela faz uma vez, tem que demorar um tempo para o seu corpo liberar daquela radiação para poder novamente ser exposto a ela. E esses raios gama, né, em alguns momentos, né, nós temos aqui a radiação gama sendo emitida através de, até na produção de energia mesmo, nós temos usinas nucleares que produzem energia, digamos assim, aparentemente limpas. Por quê? Porque o lixo nuclear justamente é o que causa a poluição e que prejudica, né, a questão do meio ambiente. Então, não, até hoje, né, tem esse problema do que fazer com o lixo nuclear, mas, né, é considerado uma energia limpa.
Ok? Pessoal, entendido esse quadrozinho aqui? Alguma dúvida? E aí, falem para eu saber aí. Não, sem dúvidas. Sem dúvidas. Pessoal, vão colocando o presente aí, certo? Quem chegou depois, para eu poder captar a frequência de vocês. Vão colocando o presente. Então, aqui, ó, lembrando que elas se subdividem de acordo com a sua frequência. Por exemplo, se eu pegar as ondas de rádio, né? As ondas de TV, elas têm uma frequência de 300 MHz a 3 GHz. As de Wi-Fi, nós temos uma frequência de 2,4 GHz. E as de satélite de telecomunicação, que são enviadas pelo celular, né? Elas têm de 4 a 8 GHz. Então, dentro dessas daqui, ó, das ondas de rádio, nós temos uma subdivisão que é feita justamente através de quê? Da frequência. Tá ok aí? Tranquilo? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Vamos lá. GG, good, good. Vamos passar. Vamos a uma questão. Olha aí. Primeira questão, eu acho que é o do testando conhecimento. Eu acho que é isso. Não lembro. Aí aqui ele fala, ó, na retina, um grande número de cones, células capazes de diferenciar as cores do objeto. Existe um grande número de cones, né? São células capazes de diferenciarem as cores dos objetos. Para captar as cores, os cones diferenciam as ondas eletromagnéticas pelas suas. E aí, galera, nós falamos que as ondas... Frequência. Oi? Frequência. Frequência. Justamente pela frequência. Então, ou é pela frequência ou pelo comprimento de onda. Como não temos comprimento de onda aqui, logo será pela frequência. Então, todo mundo acertou. Tá todo mundo prestando atenção. Gostei de ver. Muito bem. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá? Segunda questão. Além das ondas eletromagnéticas que fazem parte do espectro visível para o olho humano, há outros tipos de ondas eletromagnéticas, como a infravermelha e a ultravioleta. Explique que ondas são essas e compare em relação ao comprimento de onda e à frequência. Vamos lá. Primeiro, quais são as ondas infravermelho, para começar? Eu falei agora há pouco. São as ondas de quê? Micro-ondas. De rádio, micro-ondas e infravermelho. É aquele Não, negócio da calma. porta do shopping, né? E de controle remoto. A infravermelho de controle remoto, eu lembro. Mas a infravermelho tem a ver o que com a gente? Quando a gente fala de infravermelho, tem a ver com o quê? Calor, né? Onda de calor. E a ultravioleta? E a ultravioleta? Calor também. Não. Radiação? É a radiação solar Radiação. responsável, por exemplo, pelo bronzeamento. Lembra? Mas não queima. Não é isso? É. Então, ó, as infravermelhas são as frequências que estão abaixo da luz vermelha. Por isso que esse nome é infra. Infra significa abaixo. Então, são ondas que têm frequência abaixo da frequência da luz vermelha. São ondas infravermelhas. Né? Então, tem a frequência abaixo da luz vermelha, que são as chamadas ondas de calor. A ultra, olha só, ultra da ideia de superior. Então, ultravioleta, que tem frequência acima da luz violeta. Então, é responsável, como eu falei, pelo bronzeamento. São as ondas responsáveis pelo seu bronzeamento. Ok? Seriam nossas ondas ultravioleta. Aqui. Daí, ó, quanto ao comprimento de onda, nós temos que o comprimento de onda da violeta é menor que o comprimento de onda da vermelha. Mas lembra daquela história? Se o comprimento é menor, a frequência vai ser o quê? Maior. Exatamente. Então, como eu expliquei a nossa coleguinha lá, se o comprimento de onda da violeta é menor do que o comprimento de onda da vermelha, a frequência da luz violeta, vou botar só VI, é maior do que a frequência da luz
infravermelho. Entendido aí? Alguma Sim. pergunta? Sim. De boa? Sim. Sim. Vamos lá. Temos mais uma questão para fechar essa nossa aula e a gente dá continuação ao conteúdo na próxima aula. Olha só. Terceira questão. Muitas emissoras de rádio, FM, né, precisam ser sintonizadas em um número que é medido em hertz. De que grandeza física está se falando nesse caso? Que grandeza é essa? O que é medido em hertz? Galera? Frequência. É a frequência. É a frequência. É a frequência. Então, a frequência, pessoal, é justamente isso, como eu falei para vocês, essa grandeza que é medida em hertz e que separa como é que se diz? Uma rádio da outra. Então, cada estação de rádio opera em frequência diferente, o que faz com que uma não interfira na transmissão da outra. Entendeu como é que é? Então, é justamente o fato de eu ter frequências diferentes que faz com que cada uma delas tenha o seu próprio espaço, né, dentro da sua rádio, fazendo com que todas possam ser ouvidas. Beleza, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Não. É isso? Não. Não. Ok. Não. Belezinha. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Vamos continuar nessa parte de produzindo e captando ondas, ok? Porém, como nós, né, estamos soltando só 3 minutinhos aí, sei que tá meio escura a minha câmera aqui, né? Negócio meio escuro, mas depois dá um ajustezinho. Vamos fazer a finalização dessa aula e a gente abre a próxima com o objetivo de a gente pegar o conteúdo completo. Tá ok aí, galera? Tudo certinho? Ok. Tudo Vamos lá, então. certo. Vou finalizar aqui e daqui a pouco a gente continua na próxima aula. Beleza? Todo mundo deu presente nessa aula? Todo mundo deu presente? Sim. Sim. Ok. Pessoal, tem gente perguntando se eu vou disponibilizar a questão do slide. Como eu estou dizendo, eu estou com alguns probleminhas na hora de enviar o slide do meu computador para a plataforma, porque a plataforma não está reconhecendo, né? Infelizmente não está reconhecendo, mas eu vou ver se é a questão do próprio arquivo ou se é do nome, porque tem algumas coisinhas no nome que não podem ter para eu poder enviar. Eu vou ver direitinho. Quando eu conseguir sanar esses problemas, eu envio tudinho, ok? Porém, não se preocupem, porque quando a gente for para o Google Meet, nós temos lá a sala de aula, né? Onde dentro dessa sala de aula nós temos uma parte reservada para os slides, para as tarefas, e eu vou conseguir com maior facilidade fazer a postagem desses arquivos. Então, não se preocupem, vai ficar bem mais fácil de eu postar os arquivos. Vocês vão ter acesso a eles, ok? Então, não se preocupem que vai ficar bem mais simples de a gente trabalhar as nossas aulas e também os nossos arquivos. Beleza? Então, se a gente não conseguir agora, a gente vai conseguir disponibilizar quando a gente entrar no Meet, pelo Google Sala de Aula, ok? Então, vai estar tudo lá, não precisa se preocupar. Massa? Então, pessoal, eu vou finalizar a nossa aula aqui. Na próxima aula, vocês entrem, acessem o mais rápido possível, já para a gente não perder tempo, né? Para a gente conseguir pegar uma maior quantidade de tempo para poder explicar o nosso conteúdo na aula, ok? E eu vou fechar aqui. Tranquilo? Tchau, tchau. Até daqui a 10 minutinhos. Fui. Bye. Tchau.